Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre cirurgia plástica, cirurgia reparadora. Recebemos aqui no estúdio a cirurgiã plástica, a doutora Marcela Barros. Você também terá uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Marcela, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada, Dayana. Doutora, vamos aí começar a esclarecer, inclusive antes do nosso bate-papo eu estava ali tirando as dúvidas, né? A gente ouve falar muito em cirurgiã plástica, é um médico que se especializa. Fala um pouquinho para a gente, para esclarecer essa dúvida a princípio. Tá. O cirurgião plástico aqui no Brasil, né, é um médico formado, né? E ele se especializa primeiramente em cirurgia geral, faz a residência de cirurgia geral, 3 anos, e em seguida faz uma outra residência, que é especializada apenas em cirurgia plástica, 3 anos também. E o papel do cirurgião plástico é reconstruir, alterar estruturas do corpo, a fim de melhorar a função ou mesmo a aparência estética, né? Isso corrigindo defeitos, né, seja causado por algum trauma, queimadura ou algum tipo de doença, ou mesmo melhorando a função daquele órgão acometido. Entendi, doutora. Quais são os primeiros passos da pessoa que pensa numa plástica? A gente, na verdade, sempre associa a cirurgia plástica a algo estético, né? As pessoas ouvem muito falar. Isso. Mas como a senhora disse aí, como você, na verdade, a senhora não, você. Pode chamar de disse você. Aí, ela também está relacionada a alguma lesão, algum dano que a pessoa teve, né? Mas quais são os primeiros passos? Explica pra gente se for nessa questão estética ou também de algum trauma, como é que ela deve proceder? Então, se for, a gente tem a cirurgia plástica, ela tem uma vertente estética e a vertente reparadora, né? Então, assim, normalmente a vertente reparadora, ela é utilizada quando você vai alterar ou corrigir algum defeito que foi ocasionado ou por alguma doença congênita. Às vezes, não sei se vocês já ouviram falar, né? Aquele lábio leporino, né? Sim, aquele então, do corte, do doutora. cortezinho, Sim. Exatamente. Que é uma fissura palatina, uma fissura labial. E, às vezes, você pode ser chamado para reparar ou reconstruir um defeito físico, né? Ou alguma comorbidade resultante de uma retirada ou tratamento de neoplasia, resultante de uma sequela de queimadura, Sim. resultante de algum traumatismo de face, por exemplo, que deixou a pessoa desfigurada, né? Então, aí entra o cirurgião plástico na parte reparadora. De na parte reparar. Exatamente. É nesse sentido que faz a reconstrução. Então, o objetivo é tentar trazer uma funcionalidade, primeiramente, né? Aquele órgão que foi acometido, porque não basta apenas você ter um lábio bonito. Você tem que ter um lábio funcionante, você tem que ter uma região periorbitária funcionante, mas, além de tudo, o cirurgião plástico tenta também conseguir aquela aparência mais próxima do que era natural. Verdade, exatamente, doutora. Antes do problema acontecer. Isso aí na vertente reparadora. Na vertente estética, a cirurgia plástica também tem um leque de opções, né? Então, vem desde a cirurgia que todos estão bem acostumados a falar, como a lipoaspiração, a abdominoplastia, Sim. que realmente assim, trata em resolver um problema que está prejudicando a autoestima da paciente. Então, é um problema que é um excesso de pele, é um excesso de gordura localizada, e aí vem também a questão da estética, né? É uma mama que perdeu a consistência de parênquima e ficou pitosada, né? Que é uma mama caída devido aos efeitos da idade, efeitos da gestação. Então, tudo isso também tem um fundamento estético, mas com o sentido de melhorar a aparência da paciente. E hoje já foi provado que a cirurgia plástica tem um papel coadjuvante na questão da psicologia, né, das pessoas, não só das mulheres, como também dos homens, até das crianças, né, já foi comprovado Verdade. Isso. Então, quer queira ou quer não, né, se trata também, né, de um procedimento que vai promover a saúde da pessoa.
A partir do Verdade. momento que você consegue melhorar a autoestima, você consegue reinserir a pessoa no contexto social, né, no contexto de trabalho, você consegue dar uma melhor qualidade nas suas relações interpessoais e até mesmo íntimas. Né? Verdade. Então, tudo isso promove o bem-estar. Né? A gente, exatamente, doutora, falando sobre a plástica, que é muito estética, mas a reparadora, ela também traz esses benefícios, né? Com certeza. Quando a gente fala, que vamos falar um pouco mais à frente aí sobre a reparadora em um caso específico, mas muitas das coisas hoje tratadas, elas são tratadas por equipes multidisciplinares, em que cada um tem um papel que no final é para solucionar um problema de saúde, mas a questão estética. Aquela Exato. pessoa que teve um probleminha na mama, né, que vai fazer aquele reparo, além do problema sério que ela já teve, que psicologicamente mexeu, Isso. a questão estética vai também mexer com ela. Então, a sua função é grande nessa questão de trazer autoestima, o bem-estar para homens e mulheres. Com certeza. E assim, a gente costuma falar, antigamente, não sei se vocês já ouviram falar daquele problema de orelhas de abano em crianças. Sim. Né? Então, se chama orelhas proeminentes, né? Cientificamente falando. Então, hoje em dia, essa cirurgia já pode ser realizada a partir dos 7 anos de idade. Olha. Porque muitas crianças sofrem bullying, né, na escola. Verdade. E isso causa um prejuízo emocional, psicológico, que às vezes ele leva até a vida adulta. Então, veja o papel, né, da cirurgia plástica, né, que teoricamente seria para melhorar a beleza, a aparência externa, né, para ela se sentir reinserida naquele contexto social. Então, assim, hoje em dia você já consegue fazer essa cirurgia a partir dos 7 anos de idade. Que Né? interessante. Por quê? Porque viu o quão importante ela tem esse papel, né, da questão da psicologia, da questão da adequação social, né, da reinserção social. Falando até nessa questão de idade, doutora, a cirurgia plástica para fins estéticos tem um limite de idade? É a partir dos 18, antes pode ser com autorização das mães, a gente deixando um pouco de lado a reparadora, Sim. que tem a ver com essa questão da saúde, mas a estética. A Eu estética. tenho 15, posso pagar, ou tenho um plano que cobre, enfim, mas posso Sim. pagar e quero reparar, fazer aqui a abdominoplastia ou coisa semelhante. Entendi. É possível isso? Sim, normalmente, algumas cirurgias, a gente estabelece alguns parâmetros, mas não é bem pela questão da idade, mas sim por fatores hormonais, fatores de crescimento. Então, existem muitas garotas, por exemplo, que têm um problema chamado hipertrofia de mamas, né, que tem a mama volumosa, né, já naquela idade, né, dos 15, 14 anos, normalmente a gente pede para esperar passar por esse processo da adolescência, Sim. de estímulo hormonal, para que se estabilize aquele crescimento da mama e aí a gente consiga, a partir de então, fazer um planejamento terapêutico em cima disso. Mas aí tem outras patologias também, né? Então, assim, muitas pacientes pedem para colocar aumento da mama, né? Sim. A prótese de mama, né? Então, assim, normalmente a gente respeita a questão da estabilização do crescimento, né? Para essas cirurgias que são as mais comuns, né? Cada uma tem uma determinação. Por exemplo, a questão da orelha, você já consegue baixar mais, né? A questão de ser precoce, a gente já falou. Agora, a questão de ser aquela pessoa mais velha que vem, né, Sim. procurando a cirurgia plástica. Então, assim, não existe pessoa mais velha, na verdade. Existe pessoa com uma performance status que é apta a ser submetida àquela cirurgia. Então, às vezes, é uma paciente que tem seus 75 anos, mas é uma paciente completamente rígida, né? Ela não tem comorbidade. É uma paciente que tem um hábito de vida saudável. Olha, uma paciente que tem, exatamente, que tem o peso ideal, que não fuma, que não bebe bebida alcoólica, né? Então, assim, é paciente que tem não é sedentária. Então, tudo isso contempla, porque se você comparar uma paciente idosa, 75 anos, com tais características, ela consegue ainda ganhar daquele paciente que é novo, tem 30 anos, tem um hábito de vida que fuma, que bebe, que está acima do peso, né, que é sedentário. Então, tudo isso são fatores de risco para ter complicações após a cirurgia.
Então, assim, tudo isso tem que ser pesado. Na avaliação pré-anestésica e também na avaliação cirúrgica, né, pré-cirúrgica, nossa, a gente pesa tudo isso para ver se realmente, além de ver se a paciente tem indicação para fazer aquela cirurgia, ver se ela está apta para fazer a cirurgia, entendeu? Porque ela pode até ter indicação, mas tem que saber se o paciente está apto. É claro que a idade é um fator importante e você tem que pesar isso, mas não é o fator que exclui, entendeu? Entendi. É importante ressaltar duas coisas aí, que era uma abordagem que eu iria fazer com você sobre a questão de personalizado. Isso a gente está falando da estética, mas eu imagino que também a reparadora é personalizado para cada situação. Não quer dizer que eu tive um problema X e a minha irmã gêmea teve o mesmo problema e que as coisas serão feitas igualmente para as duas. Exato. Você está falando aí de uma abordagem personalizada. E você trouxe também à tona, doutora, uma questão muito importante que todas as entrevistas, é clichê, se tornou aqui, as pessoas que assistem sabem, que é a gente ter qualidade de vida. E eu imagine, você está falando sobre qualidade de vida para uma cirurgia estética numa idade mais avançada. Então a gente sempre traz a questão da água, da atividade física, exatamente, da alimentação, né? Que a gente ao longo da vida, quem vai cuidando disso lá na frente, com certeza vai ter vários benefícios, que inclusive a gente trouxe aí para cirurgia estética, cirurgia plástica, mas isso é para qualidade de vida e para evitar doenças. Foi muito importante, foi sem instigar, mas falou sobre a importância de a gente ter essa qualidade de vida, que eu imagino que também pós-cirurgia, reparadora ou plástica, você com certeza no seu consultório aí ressalta essa importância, né, doutora? Com certeza. Existe, isso aí não é uma coisa que a gente acha, né? É uma coisa que é cientificamente comprovada, né? Se você deixa o paciente nos 3 meses anteriores à cirurgia preparado, o corpo do paciente preparado, porque assim, o pessoal tem que entender que cirurgia é um trauma cirúrgico do corpo. Então o corpo tem que ter reserva para isso, para o que vai acontecer. Tem que ter reserva de proteínas, tem que ter reserva de vitaminas, ou de cofatores, né, enzimáticos. Então, assim, tudo isso, né, existe hoje até protocolo para preparar o paciente melhor, né, ainda para a cirurgia. Por quê? Porque ao longo do pós-operatório, tudo isso vai ser gasto, né? A cicatrização de qualquer ferida operatória, ela dura em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Isso. As pessoas acham que apenas aquele primeiro mês não é. Então, assim, existem as fases da cicatrização. E nas outras fases, né, então entra outros novos agentes. Então, para você ver como a questão da alimentação, a questão da nutrição, da hidratação e dos hábitos de vida, né, todos eles interferem no pré e no pós-operatório, com certeza. E nessa questão da reparadora, doutora, a senhora, você avalia no dia a dia o que mais é feito, né? Quais são as maiores buscas e os maiores desafios enfrentados para realizar essas reparadoras? Certo. Eu dividiria em 2 grandes grupos, né? A gente tem o paciente neoplásico, né? E a gente tem os pacientes pós-bariátricos, né? Os neoplásicos, segundo o INCA, 30% dos cânceres, das neoplasias malignas no Brasil são neoplasias cutâneas da pele. Né? Então, o que acontece? Quando a neoplasia é uma neoplasia grande, está numa área nobre, que a gente tira como pescoço, região de face, a especialidade habilitada para fazer esse tipo de cirurgia é a cirurgia plástica. Porque não é apenas a retirada do tumor, né? Você vai ficar com uma deformidade depois que você retira, então você tem que cobrir, né? E aí a gente abre mão dos retalhos, dos enxertos, né, e de outras, graças a Deus, a tecnologia tem ajudado, né, hoje a gente tem curativos, né, a vácuo e toda a tecnologia a nosso favor. E tem também a questão dos pós-bariátricos, né, o que é muito frequente, por exemplo, a correção da diástase abdominal e a dermolipectomia abdominal, ou seja, paciente que tem uma perda superior a 40% a 50%, né, do peso original, né, foi um grande volume de gordura que foi perdido e, portanto, ficou um grande excesso de pele. A gente chama de abdômen avental. Então, assim, os pós-bariátricos, geralmente, né, não é todos os casos, eles fazem a correção tanto da
no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Né? Até uma cirurgia chamada cirurgia em âncora, abdominoplastia em âncora. Né? A segunda coisa mais frequente é a questão da correção da ptose mamária. O paciente pós-bariátrico, ele perde, mais uma vez, aquela mama que tem a gordura, né, que junto com o parênquima sustenta, daquela sustentação, as mamas ficam altamente pitosadas, né, que são mamas caídas e sem sustentação. É considerado também uma cirurgia reparadora. Inclusive, ela está no ranking, ela está como a segunda mais realizada nos pós-bariátricos, né? Entendi. Então, mas tem outras regiões também, como coxa, braço, inclusive pescoço e face. Né? Paciente que tem uma perda ponderal maciça, né, de 60%, né, pode precisar fazer de todas elas. Tem outras dúvidas em relação à pós-bariátrica, mas a gente vai para um breve intervalo, já voltamos e vocês fiquem conosco. Olá, o Saúde Ativa está de volta e hoje o nosso bate-papo está sendo com a cirurgiã plástica, a doutora Marcela Barros. Estamos falando sobre cirurgia plástica, cirurgia reparadora. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros também. Toda semana a gente recebe aqui um profissional da área da saúde que esclarece uma dúvida para você. Doutora, a gente estava falando sobre a reparadora pós-bariátrica. E vamos falar, as pessoas que possivelmente realizam, né, a cirurgia bariátrica, elas ficam muito ansiosas pelo emagrecimento, perda de peso e qualidade de vida, que a bariátrica proporciona isso, mas eu não tenho dúvidas que elas já ficam pensando, quando é que eu vou fazer a reparadora? Isso. Então, pós-bariátrica, em quanto tempo a pessoa já pode fazer o agendamento e reparar e tirar essa pele excessiva para ficar do jeito que quer? Perfeito. O Ministério da Saúde, ele tem como pré-requisito 3 condições. Uma, que o paciente tem que ter atingido o peso esperado com a cirurgia bariátrica. Porque, às vezes, são pacientes que perdem 30 quilos, às vezes o paciente precisa perder 60. O ideal é que o IMC, que é o índice de massa corpórea, seja abaixo de 30. Né? Então, assim, isso já é um IMC aceitável para fazer uma cirurgia reparadora em um paciente pós-bariátrico. Claro que quanto menos, melhor, né? Sim. E o outro pré-requisito que ele fala é que esse peso atingido, ele seja estabilizado. Então, muitas vezes o paciente emagrece 40, 50 quilos. E aí ele tem uma fasezinha que ele volta a engordar alguns quilos. Mas é uma coisa que geralmente acontece e é considerada dentro da normalidade. Sim. O importante é que ele passe um período estabilizado, que geralmente esse período é em torno de 1 a 2 anos após a cirurgia bariátrica. É importante saber. Isso, exatamente. Então, ele tem que ter atingido o peso, né? Ele tem que ter estabilizado o peso, né? E ele tem que ter condições psicológicas, mentais, está seguindo todo o acompanhamento que uma cirurgia bariátrica requer, não só no pré, mas também no pós. Então, tem que ter segmento com o cirurgião bariátrico, né, que operou, tem que ter segmento também com a psicologia, importante, com a nutrição e, se necessário, com a endocrinologia. Importante. E aí, você falou num bloco anterior sobre a questão de onde retirar esse excesso de pele. E é engraçado porque a gente só visualiza o excesso de pele na barriga, né? Então, essas pessoas, em muitos casos, então ela precisa fazer papada, braços. Sim, né? Como você havia dito, mas isso tudo é possível nesse pós 1, 2 anos, no mesmo dia, a pessoa entra no centro cirúrgico, sai retirando a pele de todas as partes do corpo, ou precisa ser pausado, porque há riscos? Então, assim, também é aconselhável que seja feita uma cirurgia por vez. Porque hoje em dia, quanto mais você aumenta o tempo cirúrgico, acima de 3, 4 horas, você já está predispondo um paciente a riscos, né? Um dos mais frequentes é a trombose, a famosa trombose, né? Que todo mundo tem medo, que é o que causa embolia pulmonar, né? Então, assim, toda vez que você passa numa cirurgia de grande porte, em tronco, por exemplo, acima de 3 ou 4 horas, você já está acrescentando um risco a mais para o paciente. Então, é importante que você faça isso de maneira segmentada.
Então acaba sendo a cirurgia demorada, porque a gente não tem, eu imagino que eu e vocês que nos assistem não tem noção. A gente está falando de diversos tipos de cirurgias, plásticas, reparadoras, mas em sua maioria, falando inclusive dessa doutora, da bariátrica, é uma cirurgia que leva uma manhã inteira, são algumas horas? Sim, a depender do caso e do excesso de pele, né, do paciente, são cirurgias que podem durar por exemplo, vamos dar um exemplo assim da abdominoplastia, né, ou correção da diástase, dermolipectomia abdominal, tem vários nomes, né, então assim, às vezes você passa, é uma cirurgia que pode durar de 3 até 6 horas, por exemplo, porque às vezes você precisa até de um outro cirurgião auxiliar, porque um outro, né, ou seja, 3 cirurgiões em campo, porque o que acontece, se você for um caso de correção horizontal e vertical, precisar fazer uma abdominoplastia em âncora, é interessante você ter mais um cirurgião para poder diminuir o tempo cirúrgico. Verdade. Então, ver como isso hoje é importante, né? A gente vê que acaba que acontece de, né, pessoas associarem outras cirurgias, né? Mas o ideal é que você faça isso. Uma cirurgia de mama pode durar também da mesma forma, de 4 a 6, 7 horas, a depender do caso. Também. Então, são cirurgias geralmente são mais ou menos nesse período. São extensas. E os cuidados pós-cirurgia, por exemplo, a gente falando sobre a bariátrica, uma pessoa que fez essa retirada da pele, é uma coisa que ela precisa ficar deitadinha por muitos dias, sem esforço, ela realmente precisa dar uma pausa aí na vida para se recuperar? Com certeza. Eu falo para os pacientes que o pós-operatório é 50% da cirurgia. É verdade. Porque, às vezes, o paciente opera e acha que acabou aí. É verdade. Então, exatamente. Inclusive, eu tenho parentes na família que realizaram cirurgias e acham, doutora, que a cirurgia ela se encerra no momento que você sai do hospital. Exatamente não isso, é assim. não mesmo, não for. Existem algumas que requerem, né, mais cuidado, mais um tempo maior de recuperação para as atividades diárias. Outras são mais rápidas, mas com certeza eu diria aí que em torno de 15 a 20 ou até 30 dias de realmente assim, uma dedicação exclusiva para o pós-operatório. Doutora, eu só vou dar uma pausa, porque a gente tem uma dica aqui de saúde, que ela fala sobre as relações pessoais, que ela tem grande importância e contribui para a nossa saúde mental. A gente vai assistir esse vídeo e já voltamos aqui no nosso bate-papo. A importância das relações saudáveis para a saúde mental. Cuide bem dos seus relacionamentos, né? As pessoas nas quais a gente se envolve, que a gente está no dia a dia, são fundamentais para serem nossa rede de apoio e tem assistência na nossa saúde mental. Então, se vocês percebem que algumas pessoas acabam trazendo, são fontes causadoras de estresse ou algum tipo de dificuldades que vocês tenham nesse relacionamento, evitem essas pessoas, escolham estar com as pessoas que trazem mais leveza, mais tranquilidade, uma sensação de bem-estar e façam com que o nosso humor esteja melhor. Então essa é uma dica fundamental, escolher as pessoas do nosso meio, né, é super fundamental para a nossa saúde mental. Doutora, falando sobre a equipe multidisciplinar, né? A gente falando sobre essa questão, a bariátrica, por exemplo. O cirurgião vai lá, opera, passa um tempo, a pessoa vai, não se enxerga, porque eu já ouvi cirurgiões falarem que as pessoas não se enxergam mais magras, né? E elas precisam de uma ajuda médica e psicológica. É necessário nessa equipe multidisciplinar, que eu imagino que neste período que ela está emagrecendo também, ela está vendo o corpo dela ficar não tão legal, com esse excesso de pele. Sim. Esse acompanhamento médico, ele vai nesse intervalo todo até a realização da cirurgia, né, para remoção dessa pele pós também? Como é que geralmente funciona, doutora? Eu vou te falar, na prática não funciona assim, mas na teoria seria o ideal. Né? Na prática, infelizmente, os pacientes perdem até contato com o cirurgião, né, que operou e eles mesmos, eles perdem o segmento. Mas o ideal realmente é ter esse acompanhamento psicológico, porque é uma transformação, né? A pessoa vai praticamente mudar a aparência, às vezes como nunca esteve antes. Né? Então, é uma grande transformação, e mais do que a transformação,
é a adaptação e a habituação ao novo modelo de vida. Sim. Porque o cérebro humano, ele entende que, por exemplo, você perdeu peso. Para ele saber que aquele peso seu, novo, de 40 quilos a menos, é o que vai ficar, ele precisa pelo menos de 6 meses, né? Por isso que eu falo que seria 1 a 2 anos depois da cirurgia. Ele precisa de pelo menos 6 meses para parar de mandar estímulo, né, para as outras células do corpo, não é, que aumentam a saciedade, os outros hormônios que diminuem saciedade, para ele parar de mandar estímulos como se fosse para querer voltar a ter o corpo de antes. Então, é toda a questão psicológica, e eu diria até endocrinológica e nutricional também. O ideal é ter todo esse acompanhamento, porque é um processo que exige muito do corpo. Muito mesmo. Muito mesmo. E aí, como é que você avalia, inclusive, essas expectativas dessas pessoas que vão realizar essa reparadora? A gente está falando aqui de qualidade de vida e também de autoestima. Isso. Né? Eu acho que o seu papel vai muito além da retirada de determinadas coisas. Você cuida também da saúde mental. A gente fala de autoestima porque isso interfere no nosso dia a dia. Você vê que quando a gente não está bem, parece que nada funciona. Com certeza. Como é que você lida, doutora, com essas expectativas, com a importância disso? Isso. Assim, às vezes o paciente vem com... É muito comum, vou dar um exemplo não dos bariátricos, mas é muito comum o paciente que está com depressão vir ao consultório do cirurgião plástico para fazer uma cirurgia plástica, como se isso fosse a solução para todos os problemas. E é exatamente o contrário que não deve ser feito. Então, o paciente, para poder ser submetido a qualquer cirurgia plástica, né, principalmente a estética, né, até a reparadora também, no caso dos postos, eles têm que estar mesmo que ele tem um transtorno depressivo, tem uma ansiedade, né, um transtorno de ansiedade generalizada, eles têm que estar compensados das suas patologias. Né? Não quer dizer que eles não podem operar, não é isso, mas eles têm que estar compensados com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e aí sim, né, a cirurgia plástica entra como um dos processos, até porque se por acaso houver algum tipo de complicação, a pessoa tem que estar com a mente equilibrada, né, para poder passar por aquilo. Às vezes é uma complicação não só da cirurgia, mas é uma complicação social, né, no pós-operatório. Então, tudo isso pode prejudicar a cirurgia se o paciente não está com a mente equilibrada. Não só isso, doutora, que agora a senhora você falando isso, eu pensei. E essa pessoa que às vezes está descompensada, vai lá, realiza e depois se arrepende. Porque é igual as mulheres, as mulheres que estão nos assistindo devem entender. A gente, quando pensa em revolucionar alguma coisa acontecer na vida, a gente vai cortar o cabelo. É a primeira mudança. Ou a gente corta ou pinta, aí sabe que algo está diferente. Né? E é uma coisa simples que tem como voltar atrás. Mas eu imagino que uma cirurgia plástica, a pessoa vai naquele impulso. E aí que eu te pergunto, que eu fiquei curiosa. Eu chego lá no seu consultório e digo, eu quero fazer abdominoplastia e quero o meu nariz deixar fininho. Tem uma certa conversa antes para entender o que está acontecendo e orientar. Ótimo, você está apta através dos seus exames clínicos, no sentido de, né, sangue, que eu imagino, que até depois vamos falar sobre isso. Deve ter vários exames para ser realizados, vamos operar. Tem um bate-papo anterior. Com certeza. É por isso que eu bato nessa tecla sempre. A consulta médica aí é insubstituível. Então, na consulta médica, primeiro, o paciente vai conhecer seu cirurgião. Sim. Né? E o cirurgião também vai conhecer seu paciente. Então, na consulta médica, o paciente vai colocar todas as suas possíveis expectativas e o cirurgião vai avaliar, né, vai pormenorizar e ver se essas expectativas elas são irreais ou são reais, se são atingíveis ou não, né? Então, assim, na consulta médica, ele vai saber qual a queixa do paciente, vai saber se há indicação da cirurgia, vai dar um diagnóstico e vai saber qual a indicação ou não de cirurgia. Sim. E ele vai conhecer o perfil emocional e psicológico do paciente, que é essencial em toda cirurgia plástica, né? Principalmente na reparadora. Né? Então, assim, na pós-bariátrica, né? Principalmente. Então, na consulta médica, a gente consegue, né, fazer essa abordagem. E se, por exemplo, o paciente tem alguma expectativa irreal, né, a gente oferece as opções de tratamento para aquilo que ele mais se queixa. Então, hoje a gente tem
tecnologias ao nosso favor, né, o que ajuda bastante. Tem procedimentos não cirúrgicos, que apenas eles, né, conseguem até proporcionar o que o paciente quer, e às vezes vem pedindo a cirurgia. Então, assim, a gente explica ao paciente um leque de opções possíveis, né? E aí a gente vai sentindo aquele, né, se realmente é aquilo que ele vem, porque às vezes existe um problema chamado transtorno dismórfico corporal. É um problema que às vezes só o paciente vê aquele problema. A minha orelha é maior do que a outra. Ninguém vê mais. Se você tirar foto, você vai ver que elas são aparentemente simétricas, né? E ele enxerga e assim, não tem como, é uma doença psiquiátrica mesmo. Então, até isso a gente consegue identificar na consulta médica, entendeu? Sim. Então, tem pessoas que às vezes têm uma visão errada do que é uma cirurgia, né? Acha que é entrar no salão de beleza e realmente sair, mas não é. Então, isso é importantíssimo a consulta médica, porque você consegue conhecer o seu paciente, sentir as expectativas dele, e aí você vai dizer, olha, eu consigo te entregar esse resultado, né? Esse resultado eu consigo te entregar. E se não for possível, não, esse resultado eu não consigo te entregar, e realmente a sua queixa não bate com o problema que você realmente tem. Entendeu? Então, assim, cada caso é um caso, cada indivíduo é único, cada indivíduo tem uma particularidade. E os bons resultados, eles saem quando você consegue adequar essas particularidades à real necessidade, né, do paciente e à expectativa, né, que ele tem. Né? Então, a necessidade real que ele precisa e também a expectativa que ele tem. Então, tudo isso só conhecendo bem o paciente, né, para poder... Doutora, teria aqui assunto para a gente ficar por horas, né? Mas precisamos encerrar o programa. Mas eu queria aqui só ressaltar, para a senhora fechar também, para você fechar, que é importante o ouvir, né? Durante todo o seu discurso, né, esse momento que a gente está batendo um papo, você tem esse cuidado em ouvir o paciente. Eu acho que isso é válido para a cirurgia plástica, para o cardiologista, para o endócrino, seja ele qual for. Às vezes a doença está indo muito além da parte do que se vê. Né? Às vezes é aqui, a gente cria, eu acho que imagino que as ansiedades da vida, às vezes a pessoa chega achando que está tendo um problema sério de coração e ela precisa ser escutada, ela precisa de um acompanhamento psicológico, que o coração dela está perfeito. Pronto, você falou que eu acho que é o dogma central da medicina. Né? Então você tem que ver o paciente como um todo, não como uma parte de uma doença. Muito entendeu? Importante. Então, você falou tudo. Na verdade, eu só reforcei o que você, durante toda sua entrevista, falou, né? Essa preocupação com o humano, com o ser humano. E parabéns, viu? Obrigada, você também. Eu te agradeço. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta, trazendo informações para você sobre saúde e qualidade de vida, e eu te aguardo. Até lá!